Meus irmãos, com a ajuda de Deus, abramos a Sagrada Escritura no livro de Cantares. Cantares também, em outras Bíblias, diz-se Cântico dos Cânticos, ou seja, o mais excelente. Cântico dos Cânticos quer dizer o cântico por excelência. Não foi só este cântico que Salomão compôs. Ele compôs 1005 cânticos, salvo equívoco. Mas o Espírito Santo só mandou registrar na Bíblia um, porque só este foi inspirado pelo Espírito Santo. Os demais são belos, mas não foram inspirados. Meus irmãos, eu aqui preguei há poucos dias sobre o livro de Cantares, que é um livro de uma alegoria. O que é uma alegoria? É uma figura que representa uma outra coisa, uma outra pessoa ou um outro fato. Meus amados irmãos, e Cantares é uma alegoria que fala de um noivo, de um esposo e de uma esposa. E todo crente sabe que o esposo representa Cristo. E a esposa representa quem, meus irmãos? A igreja. O Espírito Santo não é só aqui que ele compara a vida espiritual com um casamento. Não é só aqui. Por exemplo, lá em Efésios, a Bíblia se encaixa com a própria Bíblia. Lá em Efésios diz: vós maridos, amai a vossa mulher, como Cristo, que irmãos, amou a igreja e se entregou por ela. Então é uma comparação, é uma figura de linguagem, não no sentido físico, mas no sentido espiritual. Todos somos noiva de Jesus, todos, homens e mulheres. Porque isso aqui não é um assunto físico, é um assunto espiritual. Então, irmãos, a noiva, ela é comparada com várias coisas em Cantares. E aqui ela é comparada com um jardim. Ela é comparada com um jardim. Os irmãos sabem que jardim na Bíblia é lugar aprazível. É lugar de frutos, é lugar de flores. Aqui no Ocidente, aqui, principalmente aqui no Brasil, jardim é só lugar de flores. Frutos, lugar de frutos, geralmente se chama pomar. Ou, se for de hortaliça, chama-se horta. Mas lá no Oriente, tudo que for cercado, e que for murado, e que tiver plantas, sejam frutíferas ou não, é chamado de quê, meus amados irmãos? Jardim. Plantas, hortaliças e flores. Então, meus irmãos, a igreja é comparada, a noiva é comparada com o jardim de Deus. Um jardim é um lugar gostoso, um jardim é um lugar aprazível, um jardim é um lugar de tranquilidade. Quase toda dona de casa gostaria de ter um jardim. É verdade ou não, irmão? Infelizmente os terrenos são pequenos. E nem toda casa dá para ter um jardim. Mas toda dona de casa gostaria de ter um jardim. O mundo pós-moderno nem permite. O mundo pós-moderno nem admite, porque tudo é imprensado, tudo é resumido. Meus amados irmãos, mas aqui nós vemos que Deus, antes, o primeiro lado homem na sua inocência, foi o que, meus amados irmãos? Um jardim. Gênesis. Vamos abrir a Escritura, capítulo 2, versículo 8 e 9. Gênesis 2, 8 e 9. E plantou o Senhor, Deus, um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado.
E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Quem pode dizer amém? Qual foi a primeira morada do homem na inocência? Um jardim. Deus fez a terra e o céu, mas preparou um jardim. Preparou um lugar aprazível, gostoso, cheio de flores, cheio de frutos, animais. Era um lugar cercado, um lugar fechado, que Deus deu ao homem de presente. E o que era que acontecia naquele jardim? O que era que acontecia naquele jardim? Capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Mas antes disso, eu acho que houve uma anotação equivocada. Capítulo 3, e o versículo de número... versículo 8, por favor. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Somente até aí. O que era que acontecia toda tarde, naquele jardim? Era o costume. Ali houve uma coisa estranha por causa do pecado. Mas o texto dá a entender que toda tarde, quando dava de tardezinha, quem descia para o jardim? Deus. Quem descia para o jardim? Deus. Para ter comunhão, contato com quem, meus amados irmãos? Com o casal. Que cultos gloriosos. Imagina, irmão, que cultos gloriosos não havia ali no jardim do Éden, na viração do dia. Deus falando com o homem, Deus se revelando ao homem, Deus manifestando-se ao homem, e o homem com aquela livre comunhão, com aquele livre acesso. Louvado seja o nome do Senhor, a Deus. Mas o que foi que aconteceu? O pecado fez o que, irmão? Estragou. O pecado estragou. E o homem foi expulso do jardim. Veja o último versículo do capítulo 3, por gentileza. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Os irmãos estão vendo? Com o pecado, o que foi que aconteceu com o homem? Foi expulso. De onde, meus amados irmãos? Do jardim. Foi expulso. Estragou. A serpente entrou, não vou ler porque não é o assunto hoje, mas os irmãos sabem que a serpente entrou e estragou o jardim. A paz desapareceu, a alegria desapareceu, a comunhão desapareceu, e o homem foi expulso do jardim, perdeu o jardim. O tempo passa, e Deus levanta um povo, chamado descendência de Abraão. E Deus faz daquele povo um novo jardim. Aleluia! Deus faz daquele povo um novo jardim. Só que aquele jardim estragou-se. Tem aqui a referência, mas eu não vou ler. Aquele povo se estragou. Lá em Isaías 5, Deus diz que Israel é uma vinha. Não é assim? Isaías 5, Israel é uma vinha que Deus mandava bênção, que Deus mandava chuva, que Deus cercou, que Deus protegeu, que Deus murou, mas Israel também fracassou. Vamos ver Marcos 12, de 1 a 3. Marcos 12, de 1 a 3. Glória a Deus. E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado e fundou nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra. Prossiga. E chegado o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e mandaram embora vazio. Versículo 9. Que fará, pois, o Senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Pronto. Quem era essa vinha
que matou o filho do dono da vinha. Quem era essa vinha? Vamos interpretar a Bíblia. Quem era essa vinha? Israel. Deus mandou seu filho para buscar os frutos, e eles se apoderaram do filho de Deus e mataram o filho de Deus. Só que ele ressuscitou e está sentado à mão direita de Deus hoje. Aí o que foi que Deus disse? Olha que coisa linda. O que foi que Deus disse com aquele povo de Israel, aquele povo rebelde, aquele povo que não quis aceitar o Cristo? Por favor, leia o versículo 12. O que é que foi que Deus prometeu que ia fazer? E buscavam prendê-lo. Não. É o capítulo 12, versículo 9. Por favor, versículo 9. Que fará, pois, o Senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores. Pronto. Quando foi que isso aconteceu? Eu quero os estudiosos da Bíblia. Quando foi? Bote em tela, por favor. O que fará, pois, o Senhor da vinha? Quem é o Senhor da vinha de Israel? Quem era o Senhor? Deus. Eles rejeitaram Jesus, não deram frutos. Aí a Bíblia diz, o que é que o Senhor da vinha fará? Virá e destruirá aqueles lavradores. Quando foi que essa profecia se cumpriu? No ano 70 da era cristã. Quem foi que veio para destruir Jerusalém? Quem foi que veio? General Tito. O general Tito Vespasiano. Destruiu Jerusalém, derrubou o templo, queimou o templo. Até hoje estão as pedras lá, as ruínas daquela Jerusalém, e eles foram espalhados pelo mundo afora. A vinha de Israel foi destruída. Até 14 de maio de 48, no sentido político histórico, mas no sentido espiritual ainda estão do profeta Ezequiel, né? Muito bem. Aí o que é que acontece, irmãos? Leia de novo. Vamos ver, que fará, pois, o Senhor da vinha? O que é que ele vai fazer com aquela vinha que ele plantou, mas estragou-se? O que era que ele irá fazer? Virá e destruirá os lavradores. Quando foi que isso aconteceu? Vê se a igreja está prestando atenção. Quando foi? Na destruição de quê? Jerusalém. Os judeus foram dispersos, o templo foi destruído, mas Deus disse que ia dar a vinha a outros. Por favor, põe em tela outra vez. Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Dará a vinha a outros. Deus ia levantar um outro jardim. Deus ia levantar uma outra vinha, ia destruir aquela vinha que não serviu e ia levantar uma outra vinha, um outro jardim. Quem sabe dizer quem é essa outra vinha? Quem é esse outro jardim? A igreja. A igreja, glória a Deus. Glória a Deus. Hoje a vinha é a igreja do Novo Testamento. Diga glória para Deus. Olha para cá. O primeiro jardim foi estragado. Me ajude a pregar. Foi estragado ou não foi? Foi no Éden. O segundo jardim, qual povo foi? Israel, os judeus. Foi estragado? Foi. E agora quem é o jardim de Deus atual na terra? É a igreja. Deus disse que ia dar um jardim a outros. E esses outros são os gentios, os que aceitassem a Cristo, os que aceitassem o Senhor Jesus, eles seriam o outro jardim. Mas, irmão, corre perigo. Corre perigo. Esse jardim pode correr perigo. Vamos ver na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios 11, de 1 a 3. Olha aí. Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Olha aí, Cantares está certo ou não está? Paulo compara a igreja com uma virgem pura para apresentar a um marido. Quem é esse marido? Cristo. Agora, o que é que pode acontecer com essa vinha? O que é que pode acontecer com esse jardim? O que é que pode acontecer com essa virgem? Vamos ver os versículos seguintes. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há
em Cristo. Volta um pouquinho, versículo 2. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Quer dizer que assim como o diabo estragou o primeiro jardim, estragou o segundo, ele pode o quê? Ele pode o quê, meus irmãos? Estragar o terceiro. Estragar o terceiro jardim. E alguns jardins já foram estragados, me ajude. A serpente já entrou em outros jardins? Entrou ou não entrou, irmãos? Entrou e estragou, irmão. Quantas igrejas que já foram verdadeiros jardins, que já foram frutíferos, cheirosos, bonitos, que Deus visitava, mas infelizmente a serpente entrou e estragou o jardim. E eu estou muito preocupado. Paulo tinha essa preocupação, irmão. Paulo tinha. Olha, por favor, o versículo 2, por gentileza, desse mesmo texto que acabamos de ler. Leia aí, porque o quê? Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. Paulo disse, eu estou zeloso de vocês. Zeloso quer dizer ciumento. Eu estou com cuidado de vocês, porque eu estou com medo que o que aconteceu no passado volte a acontecer. Essa vinha, irmão, ela pode ser apresentada de duas formas, no sentido particular e no sentido coletivo. Eu sou uma vinha, você individualmente é uma vinha, e todos nós juntos, nós formamos a grande vinha de Deus. E o que foi que aconteceu no primeiro jardim? Foi o que aconteceu? A serpente entrou. Lá em Israel, o que foi que aconteceu? A serpente entrou e estragou. E hoje há perigo. Há perigo da serpente entrar. A serpente pode entrar e nós podemos perder, nós podemos corromper os nossos sentidos e estragar o jardim. Quantas igrejas que já apostataram, já não são mais jardins, já não são mais igrejas, tem só o nome de igreja, mas não é mais igreja, não dá mais fruto, não tem beleza, não tem cheiro, não tem rios, não tem fontes. Era um jardim, mas hoje não é mais. E Paulo dizia, eu temo. Todo pastor responsável, ele tem esse zelo. Todo pastor responsável, ele quer ver o jardim de Deus regado, frutífero e cheiroso. Amém? Glória a Deus, aleluia. Nós somos uma lavoura de Deus, nós somos umas plantações de Deus. Primeira carta aos Coríntios 3, de 6 a 9. Glória a Deus, vamos juntando as peças, por favor. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Quem diz amém em nome de Jesus? Estão vendo como as coisas estão encaixando? As analogias, as alegorias, olha aí. O jardim vem do Éden, passa por Israel, depois vem para nós. Paulo disse, vós sois a lavoura de Deus. Nós obreiros, um planta, o outro rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Então nós estamos, o que é que nós estamos fazendo? O que é que o pastor faz todo culto que prega? Me ajuda a entender de acordo com este texto. O que é que um pastor verdadeiro faz? Ele está aguando, ele está regando, ele está arrancando as ervas daninhas, ele está arrancando. Quem planta feijão, há uma linguagem matuta que diz assim, quando o feijão cresce, nasce o mato. Aí no tempo de arrancar o mato, chama-se, vamos chachar o feijão. É arrancar o mato. O que é que nós estamos fazendo aqui hoje? Com a Bíblia aberta, com a enxada de Deus. Hein? O que é que nós estamos fazendo aqui hoje, irmão? Chachando. Não é chachando dançando não, por favor, glória a Jesus. É chachando a lavoura, o milho, o feijão. Para que a lavoura, o que, irmão? Se não chachar, se não tirar o mato, o que é que acontece com a lavoura? Ela é sufocada. E aqui nosso trabalho é esse.
O trabalho de um verdadeiro pastor não é ser um pastor legal. Mas, irmão, eu gosto daquele pastor porque ele é tão legal. Não, não é ser legal, não. É com a enxada na mão aqui. E aí vem dar um raspão, pega na canela do milho. Glória a Jesus. Mas é para você crescer, é para você frutificar, é para você ser uma bênção. Porque vocês são a lavoura de Deus. Vocês são o jardim de Deus, cheio de toda sorte de árvores frutíferas que precisam ser limpas, ser aguadas e serem regadas. Paulo disse: eu tenho medo. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre, igreja. Vamos ver as características do jardim de Deus. As características do jardim de Deus. Capítulo 4, versículo 12. Glória a Deus. Jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Jardim fechado és tu, irmã minha. Jesus está olhando para a igreja hoje em Maceió, onde essa mensagem estiver chegando. Ele está olhando para mim, ele está olhando para você, e ele está fazendo uma declaração: jardim fechado és tu, irmã minha, amada minha. É Jesus quem está fazendo essa declaração. Você é um jardim fechado. Você é um jardim, mas para ser um jardim tem que ser fechado. Vocês já viram um jardim aberto? O que é que vai acontecer se um jardim não tiver muros? Me ajude a pregar. O que é que vai acontecer? Para ter um jardim, pressupõe-se muros. Por isso que a palavra de jardim, o que é a igreja? Me ajude a pregar. Jardim, o que é a igreja? Fechado. Fechado. Fechada. A igreja só é igreja se ela tiver muros, se ela tiver separação entre ela e o mundo. Muitas igrejas já não tem mais muro, não é mais um jardim, porque ficou realengo, entra cobra, caranguejeira, o mato toma conta, o javali. Acabou o jardim porque tiraram os muros. Louvado seja Deus. Precisamos ter cuidado, irmãos. O inimigo quer derrubar os muros da igreja para que a igreja fique do mesmo jeito do mundo. Mas Deus está olhando para mim e para você. Está dizendo jardim fechado. Jardim fechado. Aleluia. Glória a Deus. A igreja só é igreja se tiver muro de separação. Se não tiver muro de separação, não é mais jardim. Não, irmão, é besteira, irmão. Nós estamos na pós-modernidade. Nós estamos na modernidade líquida. Nós estamos em outros tempos, em outras épocas. Irmãos, as coisas mudaram e nós temos que derribar esses muros que separam a gente das demais sociedades, que separam a gente. Irmãos amados, não podemos. A igreja só é igreja se tiver muros. Vamos ver João 17,15. João 17,15. João 17,15. Não os peço que os tire de onde? Do mundo, mas os livre de quê? Do mal. A igreja está no mundo, a igreja está na terra, mas ela tem muros. Jesus disse: eu não peço que tire do mundo, eu peço que bote um muro para livrar do mal. Amém? Se a igreja perder os muros, o que é que acontece? Se esse jardim perder os muros, o muro de separação entre a igreja e o mundo, se a igreja perder esses muros, Salmo 80, versículo 8, é o que vai acontecer com a igreja. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Prossiga. Preparaste-lhe lugar e fizeste com que ela profundasse raízes, e assim encheu a terra. Os montes cobriram-se com a sua sombra, e com os cedros de Deus se tornaram os seus ramos. Para aí um pouquinho, olha que jardim lindo, volta por favor.
Os montes cobriram-se com a sua sombra, e os cedros de Deus se tornaram os seus ramos. Irmão, o jardim lindo, o jardim cheio de plantas, o jardim cheio de cedros, glória a Deus. A vinha que Deus trouxe do Egito era Israel. Israel era essa vinha, e era uma coisa linda. Prossigamos, por favor, nos próximos versículos. Ela estendeu a sua ramagem até o mar, e os seus ramos até ao rio. Olha, irmão, diz que ela estendeu as ramagens. Por favor, tira minha cara. Para que minha cara? Glória a Deus. Ela estendeu a sua ramagem até o mar, e os seus ramos até o rio, que fala dos limites de Israel. O mar Mediterrâneo e o rio Jordão. Glória a Deus. Do mar Mediterrâneo, outros chegam a dizer que é o rio Eufrates. Toda aquela terra era de Israel. Então, meus irmãos amados, nós vemos aqui que a planta cresceu, o jardim cresceu, cheio de cedros, cheio de ramagens, cheio de frutos. Prossiga, por favor. Por que quebraste então os seus valados, de modo que todos os que passam por ela a vidimam? Volte para outra Bíblia, por favor. Na Bíblia, nova versão internacional. Por que derrubaste as suas cercas, permitindo que todos os que passam apanhem as suas uvas? Por favor, dá para colocar em tela? Isso aí é a NVI. Não, essa daí é a RC, corrigida. A NVI, ela é só apertar em uma tecla, não sei, e aparecer. Olha aí, agora é o outro versículo. É o outro versículo, por favor. 13. Glória a Deus, sim. A pergunta, está falando sobre a vinha, está falando sobre o jardim, mas o que foi que aconteceu com aquele jardim de Israel? Na NVI. Por que derrubaste as suas cercas, permitindo que todos os que passam apanhem as suas uvas? Irmão, se as cercas caírem, se os muros forem derribados de um jardim, o que é que vai acontecer com aquele jardim sem muros? Todo mundo que passar vai meter a mão. Vai entrar, vai destruir. Uma igreja que perde os muros, ela fica vulnerável aos agentes inimigos. O diabo quer que a gente perca o muro. O diabo quer que a igreja fique rente com o mundo. Mas nessa noite, Deus está dizendo para seu jardim: jardim fechado és tu, amiga minha, irmã minha. Não deixe as muralhas caírem. Porque se cair, vai ficar na mão do povo. Todo mundo que passar vai entrar e vai destruir. Todo mundo que passar, ela vai perder a identidade e vai ser destruída a igreja. Por favor, prossiga. Olha que coisa linda esse texto. O javali da selva a devasta, e as feras do campo a devoram. Volta, por favor, 13. O javali da selva a devasta, e as feras do campo a devoram. Quem conhece javali, já viu no filme, na internet, o javali. Irmão, se um javali entrar numa roça, não fica nada. Ele fuça tudo, ele revira. Se o javali entrar numa roça de macaxeira, você não vai comer um cozinhado, porque o javali devora tudo. Quem é esse javali? Isso é uma figura de linguagem. Claro que não é um javali literal. É uma alegoria. Quem é o grande javali que, se entrar na minha vida e se entrar na sua vida, vai destruir tudo? O diabo, irmão. É o grande javali. Todos os pais da igreja entendem, os intérpretes entendem que esse javali é Satanás. Ele está doidinho para os muros caírem. Ele está doidinho para que os muros ruam, porque ele quer entrar para devorar tudo junto com os animais do campo. Quem são os animais do campo? Os demônios. O chefe é o javali, e os outros animais que acompanham o javali são os demônios. Eles querem invadir a vinha do Senhor. Eles querem estragar o jardim de Deus. Eles querem estragar o meu jardim. Eles querem estragar o teu jardim. Ele quer estragar o jardim da igreja. Mas Deus manda esta palavra para que os muros não sejam derribados, para que o javali não entre. Irmão, e depois que ele entra, para sair, dá trabalho. Depois que o javali entra numa vinha, num jardim, ele fuça tudo, e se você agarrá-lo para sair, ele lhe morde.
É violento, o javali é selvagem, é um porco, cada dente. Glória a Jesus, ele é selvagem. Irmão, não deixe o javali entrar na sua vida. Não vamos deixar o javali entrar na igreja. Vamos pedir ao Senhor, Senhor, tenha misericórdia de nós. Cerque a minha vida, mure a minha vida, para que o javali não venha destruir os frutos espirituais. Aleluia. Aleluia, glória a Deus nas alturas celestiais. Amém. Amém. Mas eu tenho uma promessa de Deus. Zacarias 2:5. Para a igreja, para mim e para você e para a igreja toda. E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor. E eu serei no meio dela a sua glória. Parece que a igreja não entendeu. Quem entendeu? Quem entendeu, dá um glória para Deus mais forte nesta noite. Jeová, ele vai ser um muro de fogo. Saia, javali, senão você se queima. O diabo quer destruir os muros, mas o Senhor disse: eu serei um muro de fogo ao redor. Aleluia. Pastor Isualdo, esse jardim ele é murado. E qual é o muro que separa esse jardim do mundo? Atos 2, 41 e 42. Uma igreja, para ter muros, ela precisa ter isso aí. Só tem muro se tiver isso aí. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Quem recebeu de bom grado a palavra, o evangelho, prossiga. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. 3.000 almas vieram para o jardim de Deus. O jardim de Israel foi deixado. O jardim de Deus de Israel perdeu-se. E Deus agora estava congregando um novo jardim. Glória a Deus, prossiga. 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Deixa em tela. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja só fica murada se ela permanecer na doutrina dos apóstolos. É o muro. A doutrina, o ensinamento dos apóstolos, o ensinamento apostólico, o ensinamento da Bíblia, o ensinamento da palavra, aleluia, é o muro que protege o jardim de Deus. Tirou a doutrina, o que é que acontece? Tirou o ensinamento, tirou a palavra, o que é que acontece com esse jardim? O muro cai e o jardim fica vulnerável. Muitos lugares não tem mais muro, irmão. É só oba-oba. É verdade ou não, irmãos amados? Né? Oh, que culto legal, né? Oh, hilariei. Glória a Jesus. Sem muro. Sem muro. Doutrina não tem, ensinamento não tem, Bíblia não tem, fica tudo realengo. Não era assim que a avó da gente dizia? Ô menino, fecha essa porta, que essa casa está realenga. Quem alcançou esse tempo de dizer isso? O resto já morreu tudo, só ficou a gente. Glória a Jesus. A minha avó mandava fechar a porta para a casa não ficar realenga. Existem igrejas que já estão realengas. Não tem mais muro, não tem mais doutrina, não tem mais temor, ninguém teme a Deus. Mas irmãos, o meu pedido ao Senhor: Senhor, mure a minha vida e mure a igreja do Senhor com a doutrina, com a palavra, para separar-nos do mundo. Amém. Primeiro, jardim tem que ter muro. Primeira coisa que eu aprendo é que jardim tem que ter muro. Sem muro, as feras invadem. Sem muro, o javali invade e as feras do campo invadem. Por que é que muitas vidas estão estragadas e os javalis invadiram? Por falta de quê, irmão? Doutrina. A Bíblia diz: o meu povo pereceu. Por falta de quê, meus amados irmãos? Conhecimento. Se não houver conhecimento, e o conhecimento de quê? Qual é o conhecimento que nos salva? Qual é o conhecimento que nos mura? Qual é o conhecimento que impede do javali entrar? A palavra. A palavra. Glória a Jesus. A palavra.
Se não tivermos a palavra, os muros caem e nós ficamos vulneráveis. Realengos. Uma casa com a porta realenga, entra cachorro, entra gato, entra sapo, entra cobra, entra caranguejeira. Tem irmã que já está arrepiada aqui, glória a Jesus. Porque uma vez eu conheci uma pessoa que quando falava em caranguejeira, se arrepiava. Pois a porta aberta, irmão, entra tudo, os muros caídos, entram tudo, irmão. O javali invade. Tem muito crente que está com a vida, com a sua vinha destruída, porque não ouve a palavra, não vem a doutrina, não vem a escola dominical, não gosta de ouvir a palavra de Deus. Aí os muros caem e o javali. Aleluia. Mas esse jardim, ele é irrigado. Vamos ver o capítulo 4 de Cantares, vamos voltar, por favor. Capítulo 4, versículo 12. Primeiro, o jardim tem muros, mas para sobrevivência, ele tem que ter irrigação, ele tem que ter água, ele tem que ter vida. Bendito seja o nome do Senhor. Primeiro, muros, depois irrigação. É indispensável ao jardim de Deus. Aleluia. Oh, grande Jeová. Jardim fechado és Aleluia. Tu, irmã minha, aleluia, esposa minha. Manancial fechado, fonte selada. Aleluia. Oh, grande. Ah, glória. Glória. O jardim de Deus tem muro, mas o jardim de Deus também tem uma fonte escondida. Não basta ter muros, é necessário ter uma nascente de água para irrigar o jardim. Os muros são a doutrina, mas o Cantares diz, o Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, falando da igreja, ele como tipo de Cristo, ele diz, jardim fechado és tu, jardim murado, mas dentro desse jardim, esposa minha, tem um manancial fechado. Eu não sei se tem esse manancial aí ainda. Eu não sei se ainda tem. Tem esse manancial aí? Tem essa fonte? Aleluia. Aleluia, aleluia. Igreja só é igreja se for murada e se tiver manancial. Porque o manancial é quem dá vida. É verdade ou não é? Um jardim, por bonito que seja, sem água, o que é que acontece com ele, irmãos amados? Ele seca. Pode ter muros, pode ter o que for. Se não tiver água, ele seca. Louvado seja Deus. Aí o profeta, em visão profética, ele viu a igreja, aleluia, murada, mas ele viu também um manancial borbulhando. Aleluia. 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 Pastor Isoldo, quem é essa fonte? Quem é esse manancial que irriga o jardim de Deus, que passa nos pés das árvores, que faz o cedro brotar, que faz as árvores frutíferas frutificarem, que faz as plantas aromáticas ficarem cheirando? Pastor, que fonte é esta? Que manancial é este, meu pastor? Me diga, me revele. Eu não sou eu que vou revelar, é o próprio Jesus. É o próprio Jesus que vai revelar quem é esse manancial que está faltando. Muitos lugares o manancial já não está funcionando, e a culpa, nós vamos ver que a culpa não é do manancial. Vamos ver, irmão, quem é esse manancial que está dentro de nós e no meio de nós? Quem é esse manancial de vida? Capítulo 7 de São João, versículo 38 e 39. Jesus, o Filho de Deus, é quem revela que manancial é esse que vem dar vida à igreja, que vem saciar a igreja, que vem reverdecer a igreja, que vem dar seiva à igreja, que vem dar vida à igreja, que faz a igreja ser algo diferente na terra. Por favor. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Aleluia.
Para aí um pouquinho. Um dia Jesus chegou numa festa, na festa dos tabernáculos, lá a última festa que ele participou dos tabernáculos. E ele tinha lá um ritual de carregar uma jarra de ouro, de água e derramar, que era lembrando do deserto, era lembrando da pedra que jorrava água. Um sacerdote vinha com um cântaro de água e derramava água diante do altar. Aí ele voltava para o tanque de Siloé com a jarra de ouro e derramava água diante do altar. Aí Jesus olha e diz: essa água não serve para muita coisa. Eu tenho uma água melhor. Eu tenho uma água que dá vida. Eu tenho uma água que reverdece. Eu tenho uma água que faz frutificar. Eu tenho uma água que faz as árvores crescerem e o jardim ficar bonito. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, da sua alma. Na nossa Bíblia diz ventre, mas é uma figura de linguagem. O ventre quer dizer de dentro de você vai jorrar uma água, uma fonte. Quem crê em mim, como diz a Escritura, ricos de água viva. Águas o que, igreja? Águas o que, igrejas? Viva. Águas vivas. Água viva jorrará, manará, fluirá do seu interior. Pastor, mas aí foi Jesus quem disse. Só que João, ele escreve abaixo disso uma glosa. O que é uma glosa? É uma nota de rodapé. Aí no próprio texto, João faz uma glosa. Ele dá explicação para nós. João diz: eu não vou deixar vocês voando sem saber quem é essa água, sem saber quem é esse rio. Eu não vou deixar vocês voando. Eu vou escrever uma glosa explicando quem é esse rio. Por favor. Isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Quem é essa água, igreja? Quem é esse rio? Quem é esse manancial? Isto disse ele, do Espírito Santo que haviam de receber os que nele creem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado. Até aquele tempo o Espírito Santo não havia sido derramado, porque o Espírito Santo só poderia ser derramado depois do Calvário, depois do túmulo vazio e depois que Jesus subisse ao céu. Oh, irmãos, uma igreja sem o Espírito Santo é um jardim seco. Quantos jardins secos, irmão? Canta, toca, aleluia, mas sem vida, sem fruto, sem cheiro. Aleluia, glória a Deus. Olha o que é que tem no jardim, irmão. Olha o que é que tem no jardim. Glória a Deus, versículo 14. Aleluia, olha o que é que tem no jardim. Olha o que é que recebe a vida do Espírito Santo no jardim. O nardo e o açafrão, o cálamo e a canela, com toda a sorte de árvores de incenso, a mirra e aloés, com todas as principais especiarias. Nesse jardim tem nardo. Tudo isso são plantas cheirosas. O Espírito Santo fez uma seleção. Nardo, açafrão, cálamo, canela, com toda sorte de árvores de incenso, e mirra e aloés, com todas as principais especiarias. Oh, que coisa linda é o jardim de Deus. O Espírito Santo, ele quer passar em você hoje, para você cheirar, para você exalar. Irmão, como nossos jardins estão vazios da água. Oh, irmão, cadê os crentes cheios do Espírito Santo? Cadê os crentes cadê o cheiro da profecia? Cadê o cheiro da língua estranha com interpretação? Cadê o cheiro de cânticos espirituais na igreja? Cadê o cheiro da glória? Cadê o cheiro? Cadê a especiaria? Cadê o incenso? Cadê a nuvem? Cadê as árvores aromáticas? As árvores cheirosas? Cadê? Mas quando as águas passarem, aleluia, quando as águas passarem, essas plantas elas vão exalar o cheiro de Cristo, o cheiro do Espírito, o cheiro dos dons espirituais. Louvado seja Deus. Só é jardim se tiver água. Glória a Deus nas alturas dos céus, igreja.
Aleluia. Capítulo 14, versículo 16 e 17 do Evangelho de São João. 14, 16 e 17. Olha que coisa linda que Jesus prometeu para o seu jardim. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Em vós, em vós, em vós, em vós. Cadê o rio? Tem rio aí, tem manancial, tem pelo menos um pouquinho d'água minando ainda na tua alma. Cadê o rio de água viva na igreja? Cadê o rio correndo e os dons espirituais se manifestando? Nós não precisamos de danças. Nós não precisamos de artifício, não. Nós não precisamos de luzes acendendo e apagando. Nós precisamos é do rio. Nós precisamos é do rio. Cadê o rio? A igreja precisa do rio. A igreja precisa do manancial. Essas coisas são artifícios, irmãos, são artifícios. Mas não traz nada, não traz nada. Apaga a luz. Um dia desse eu passei na porta da igreja. Glória a Jesus, estavam as lâmpadas apagadas, o povo em pé cantando, e as lâmpadas apagadas, e umas 3 ou 4 luzes no palco, porque não é mais púlpito, é palco. E a bateria bem, e a poeira tapando. Eu digo, Jesus, isso não edifica, não manifesta a tua glória. O que manifesta a glória de Deus é o rio, é o manancial jorrando. Quem concorda com esta palavra, dê um glória para Jesus Cristo bem grande nesta noite. O que vale é o rio regando. Aleluia, 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 aleluia. Jesus quer batizar com o Espírito Santo. Jesus quer renovar o dom de línguas estranhas, para você estar lá como madeira seca no fogo. Quem já viu madeira seca no fogo estalando? Quem já viu fogo de lenha e a madeira seca estalando da cada estalo, que a faísca. É o que a igreja está precisando, é de água viva. Ei, Macina, glória a Deus. Ai, menino, enxaite, mina, ai, decando, glória a Deus. Ainda tem fogo aí, ainda tem rio correndo. Se tem rio correndo na tua alma, dá um glória bem forte para Jesus Cristo, porque é um sinal que o rio está correndo, é a glorificação a Jesus. Ah, meu Senhor, quando Ele vier, Ele me glorificará. Jesus deu um sinal. Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, quando o manancial jorrar, Ele me glorificará. Amém. Amém, 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 amém. Glória a Jesus. Glória, aleluia, glória, igreja. Jesus está aqui, aleluia. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Oh, glória a Jesus. Eu não sei se você está sentindo Jesus. Eu não sei se você está sentindo o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Aleluia, aleluia, aleluia. Ai, alabaça. Ai, diminência, ai, tu embaixo e diminência, alabaça. Ai, diminida, se andiai, dimincabaça. Aleluia. Ai, namassu e derrai demais, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia.
Glória a Jesus. Mas, irmãos, o Espírito Santo é maravilhoso, ele revela tudo direitinho. Glória a Deus, no capítulo 4, no versículo 12, vamos voltar para ver o que Deus tem para revelar para nós nesses poucos minutos. Glória, 4 e 12. Jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Aleluia. Eu vou dizer um segredo que talvez nem todos saibam. Mas antigamente os poços, os mananciais, eles tinham que ter uma pedra protetora para não entulhar. Tinha que ter pedra, uma pedra que fechava a fonte. Por isso que diz manancial fechado, fonte selada. Porque se as fontes elas eram no chão, e se elas ficassem abertas, sem tampa, o que era que aconteceria, meus amados irmãos? Os entulhos caíam dentro e obstruíam os mananciais. Por isso que o manancial tem que ser fechado. Vamos ver Gênesis, por favor, 29, de 1 a 3, provando essa palavra que nós estamos dizendo. Vamos provar com as Sagradas Escrituras. Gênesis 29, de 1 a 3. Então pôs-se Jacó a pé, e foi-se à terra dos filhos do Oriente. E olhou, e eis um poço no campo. E eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele. Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra sobre a boca do poço. Aleluia. Manancial fechado. Fonte selada. Tinha que ser selada, tinha que ser fechada a fonte para não entulhar. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. E selada é propriedade para ninguém mexer. Glória a Jesus. Era um selo. Tinha pedra e além da pedra, um selo para ninguém violar, para ninguém mexer. Oh, glória a Jesus. Quem está selado aqui? Quem está selado? Aleluia. Manancial fechado e fonte selada. Quem é o proprietário dessa fonte? Quem é o proprietário dessa fonte? É Jesus. Foi ele quem mandou o Espírito Santo. E ele bota uma pedra. E ele bota um selo. Que é para não ficar vulnerável aos entulhos. Vamos ver Gênesis 26 e 18. O que é que pode acontecer com uma fonte descuidada, com uma fonte aberta, uma fonte realenga? O que é que pode acontecer? E tomou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. Aleluia. E chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Leia de novo até a parte que eles taparam. Glória a Deus, só esse pedacinho. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. Tem uma outra tradução que diz: os filisteus entulharam. Glória a Jesus. Aleluia. O filisteu é miserável. Ele quer entulhar a tua fonte. Os filisteus, com inveja de Abraão, pegaram lixo, pegaram entulho e jogaram na fonte. Que era para a fonte não irrigar, que era para a fonte não dar vida, que era para a fonte não abençoar o jardim. Eles pegaram e taparam de entulho. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é que está a tua fonte? Tem que ter uma tampa, irmão. Aleluia, porque o diabo, quem foram os que entulharam as fontes de Abraão? Quem foram? Me ajude a pregar. Quem foram? Irmão, hoje nossos inimigos não são pessoas. A Bíblia diz: não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e contra o que? As potestades e os príncipes das maldades e as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes. Irmão, tem tanto filisteu nos ares olhando para a minha fonte,
olhando para a tua fonte e com a pá de entulho para jogar. Quanto crente que já teve uma fonte borbulhante, mas os filisteus jogaram. Já pregou, já profetizou. Um dia desse eu vi uma pessoa que me chorei, me mostraram. Eu não tenho Instagram nem Facebook, mas os que têm me mostram as coisas que aparecem. Me mostraram uma pessoa, irmão, uma pessoa que já foi crente. Oh, irmão, glória a Deus. Entupir a fonte, irmão, já foi crente. Hoje a fonte está entupida. O diabo jogou tanta coisa, o filisteu jogou tanta coisa. Aquela pessoa que cantava, aquela pessoa que profetizava, aquela pessoa que se alegrava, hoje está com a fonte entulhada, está com a fonte entupida que os filisteus entulharam. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Capítulo 4, versículo 15. O que é que acontece quando essa fonte corre em nós? O que é que acontece quando essa fonte corre do nosso coração? O que é que acontece? Eis a fonte dos jardins, poço das águas vivas que correm do Líbano. Aleluia. Irmão, olha, quando nossa fonte está jorrando, ela não fica só com a gente, ela sai da gente, sai do jardim e vai regar o Líbano. O mundo todo é abençoado por causa de uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, as águas não ficam só nela, sai do jardim e vai regar o Líbano. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Deus. O problema do Brasil, irmão, eu estava falando hoje aqui no gabinete com o pastor Alberto, glória a Deus, tratando de um problema. Eu disse, irmão, o problema não é o mundo, o problema não é isso nem aquilo, o problema são os crentes. Porque se os crentes estiverem jorrando água viva, se a fonte da igreja estiver borbulhando, ela sai do jardim e ela não fica presa no jardim, ela transborda e vai bater no Líbano. A sociedade vai ser abençoada por um avivamento. A sociedade vai ser abençoada por uma igreja cheia do Espírito Santo. As águas, elas não ficam só no jardim, elas transpassam o jardim e vão regar o Líbano. Ah, se Deus avivar a igreja, irmão, vai ser tanta água cristalina, regando Maceió, regando Alagoas, regando o Brasil, regando o mundo. Por que foi que nós recebemos o movimento pentecostal? De onde foi que veio? De lá, da Rua Azusa. Veio de lá dos Estados Unidos. O rio, a água correu lá, a água jorrou. 2 homens correram de lá para cá e regaram o Líbano, chamado Brasil. Molhou esse Brasil todo, de norte a sul. Porque saiu do jardim de lá de Azusa, saiu da igreja batista lá de Chicago, glória a Deus, onde lá numa cidadezinha dos Estados Unidos, onde Gunavingre era pastor, e a igreja batista de Salt Bend foi toda abençoada, e de lá a água jorrou e veio bater aqui no Brasil. O Líbano, a água correu para o Líbano. Se a igreja de Deus avivar a igreja, aleluia, as águas vão sair do jardim e vão regar o Líbano, vai regar as pessoas não crentes, vai regar, irmão. Essa água ela não fica só na gente, essa água ela brota do jardim, da fonte do jardim e vai regar o Líbano. Vai molhar muita gente, vai abençoar muita gente. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos voltar, irmão, para encerrar. Só um versículo a mais. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé. Em Gênesis 26. Não vai dar para falar tudo. Glória a Deus, Gênesis 26. Aleluia. Capítulo 26 do Gênesis. Glória a Deus. E o versículo de número 17 e 18. Para um pouquinho. Olhe para cá. Como é que está seu coração? Pastor, o meu coração, a fonte está entupida. Nessa noite, talvez muitos de nós tenhamos algum entulho. Tenhamos algum entulho na nossa alma que precisa ser tirado.
Pastor, ainda tem jeito a minha vida? Será que ainda vai correr água do meu coração? Será que ainda vai correr água da minha vida? Eu já fui um crente cheio, eu já fui um crente fervoroso, eu já fui um crente que jorrou, e hoje eu estou entulhado. Pastor, tem jeito para mim? Gênesis 26 e 18 e 17. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. 18. E tomou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Prossiga. E que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. 19. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. O poço só vai ficar entulhado se você quiser. Se você não quiser. Isaque disse: olha aqui, foi Abraão que cavou, foi meu pai. E depois que meu pai morreu, os filisteus vieram e entulharam. Mas vamos cavar. Aí os empregados de Isaque com a pá, a enxada. Quando já ia fundo, um deles gritou: Isaque, o que foi? Olha para cá, a fonte voltou a borbulhar água viva. Aleluia. Aleluia. Quem acredita que vai ver o poço voltar a borbulhar água viva? Quem acredita, levante a voz para o céu, dê um glória a Deus e diga: Jesus, Jesus, me ajude a cavar, me ajude a jogar fora os entulhos. Você sabe quais são os entulhos da sua alma. Você sabe quais são os entulhos da sua alma. Mas nessa noite, a paz de Deus está aqui, a enxada de Deus está aqui, aleluia, e o Espírito Santo de Deus vai te ajudar a cavar, e o Espírito Santo de Deus vai te ajudar a jogar fora esses entulhos. Faça um propósito com Deus agora onde você está. Jesus, eu renuncio a esse entulho. Jesus, eu jogo fora esse entulho. Jesus, eu cavo esse entulho. Me ajuda com a tua graça. E quando for daqui a pouco, irmãos, vai borbulhar ao cheiro das águas. Vai voltar a haver batismo com o Espírito Santo genuíno. Vai voltar a haver profecias verdadeiras. Vai voltar a haver dons espirituais verdadeiros. Vai voltar a haver cânticos espirituais na igreja. Vai haver pregações ungidas. Vai haver conversões verdadeiras. Porque o entulho vai sair. E as águas vivas da tua casa, do teu filho, a tua filha, o teu filho que está frio, o teu filho, a tua filha que está cheio de entulhos. Aleluia. A paz do Espírito Santo vai começar a trabalhar. Oh, acredita igreja, eu quero ver quem acredita que a paz do Espírito Santo, a enxada do Espírito Santo, o enxadeco do Espírito Santo já está cavando, e os entulhos estão saindo. Aleluia. Quem crê que vai ver águas vivas daqui para frente? Quem crê? Foi fraco quem crê que vai ver águas vivas daqui para frente. Onde está alguém que está afastado, que está desviado, que já jorrou águas vivas? Você falava línguas estranhas, você profetizava, você chorava. Eu conheço pessoas que eram um poço de lágrimas,
Conheço pessoas que choravam no princípio da fé, mas as lágrimas secaram. Quando as águas do rosto secam, é porque as águas vivas do coração já secaram também. Oh, aleluia. Onde está a primeira pessoa que quer se reconciliar com o Senhor? Levanta a sua mão e diga: pastor, eu quero cavar hoje. Eu quero hoje arrancar os entulhos da minha alma. Eu quero arrancar aquilo que está atrapalhando, aquilo que está obstruindo, aquilo que está tapando a fonte do Espírito da minha vida. Onde está alguém? Levante a mão. Ajuda, irmão. Tem alguém aqui que está afastado, ou alguém que nunca foi crente e quer receber essas águas? Aleluia. Aleluia. Onde está a primeira pessoa? Levante a mão. Glória a Deus, glória a Deus. Tem alguém para o Senhor? Vem aqui à frente, glória a Deus. Se tem alguém, vem aqui à frente. Se não há, nós vamos orar ao Senhor. Tem alguém, irmãos, para se render ao Senhor Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Feche os olhos, feche os olhos. Feche os olhos e veja sua alma. Não olhe para a alma de ninguém. Não olhe para o coração de ninguém. Não olhe para a fonte de ninguém. Olhe para a sua fonte. E diga: Deus, minha fonte está entupida, minha fonte está obstruída. Fui eu, Senhor, fui eu mesmo. Eu não me queixo de ninguém, eu me queixo de mim mesmo, que deixei o filisteu entulhar a minha fonte. Mas o Espírito Santo está aí ao seu lado. O nome dele é Paráclito. Para quer dizer ao lado. Em grego, para quer dizer ao lado. Paráclito, o Consolador, está ao teu lado. Levanta a mão direita para o céu. Levanta a mão direita para o céu. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu preguei a tua palavra nesta noite. Eu apenas ministrei a tua palavra, o que está revelado nas sagradas escrituras. E eu peço que essa palavra se cumpra na minha vida. Começa em mim a tirar todo entulho. Começa em minha alma a tirar tudo aquilo que impede o fluir do Espírito Santo. Tudo aquilo que impede das águas vivas jorrarem na minha vida, na vida do ministério, na vida da igreja, na vida dos membros, na vida dos congregados, na vida dos que estão afastados. Senhor, põe a tua enxada, põe, Senhor, a tua pá para retirar tudo que não te agrada. Volte a batizar com o Espírito Santo. Volte a curar. Volte ao que os crentes cantem cânticos espirituais. Volte o dom de profecia. Volte o dom de línguas. Volte, Senhor, as manifestações, as pregações ungidas, os cânticos espirituais, os cânticos com lágrima, as mensagens e os hinos ungidos, aleluia, recheados das águas cristalinas do teu Espírito. Nós não queremos subterfúgios, nós não queremos, Senhor, artifícios. Nós queremos, Senhor, são as águas cristalinas do teu Espírito Santo. Nós pedimos estas bênçãos e nós as agradecemos em o nome de Jesus. E todos dizem o que, meus amados irmãos? Mais uma vez, o que é que os irmãos dizem, meus amados irmãos? Já avisei, glória a Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O Senhor guardará a tua entrada e tua saída. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do rio de água viva, o Espírito Santo, seja com todos, e todos dizem...